bom dia aqui para você que acompanha a programação da TV Mar. Nós estamos iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de terça-feira, 22 de dezembro. E para você que acompanha a nossa programação e está precisando sair de casa, mas não quer perder o nosso programa, não tem problema. Baixe o aplicativo da TV Mar do teu celular e você vai ter toda a nossa programação aqui, ó, na palma da tua mão. A gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web. Então acessa www.gazetaweb.com, isso mesmo. Então acessa lá e você vai poder acompanhar toda a nossa programação ao vivo, além também de se manter muito bem informado sobre tudo o que acontece aqui no nosso estado, no país e no mundo inteiro. E olha só, a gente também está presente lá nas redes sociais, então segue a gente lá no Instagram, também no Facebook e acompanhe a gente lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais. E é claro que a gente sempre inicia aqui o nosso programa lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida, aquele plano de saúde completo para toda a família, com cobertura odontológica e que agora também te dá a possibilidade de acompanhar o resultado dos teus exames e de fazer marcações de consulta de lá da tua casa, através do teu celular, do teu computador ou do teu tablet. Então, se você ainda não tem plano de saúde, faz a Apvida Saúde para Valer, nesse aqui a gente confia. E é claro que a gente também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos abrindo então o jornal Gazeta de Alagoas, é só acessar www.gazetadealagoas.com.br e a gente vai acompanhando aqui os principais destaques dessa manhã aqui no principal jornal aqui do nosso estado. Secretário da Saúde de JHC é Pedro Madeiro. Avanço do coronavírus, Alagoa investiga 24 casos suspeitos de reinfecção. Boletim da CESAL aponta mais 7 óbitos e 158 infectados no estado. Aumento de ocorrências e mortes confirma segunda onda, segundo o FAO. Estado devolve à União quase todo o estoque de cloroquina. A gente vê aqui mais destaques, subindo um pouco mais aqui a página da Gazeta de Alagoas. Verão começa com previsão de temperatura até 38 graus em Alagoas. E a gente falou sobre isso no TV Mar News de ontem, para você que acompanhou. Falamos sobre a expectativa para esse verão e tem previsão de bastante calor, tá? Escolas retomam aulas presenciais no dia 21 de janeiro. E a gente segue aqui com outros destaques. E vamos nos ater a esse destaque aqui. Escolas retomam aulas presenciais no dia 21 de janeiro. Decide o governo, porque Viderlan Araújo está ao vivo trazendo informações para a gente a respeito desse assunto. Viderlan, muito bom dia para você. Bom dia também ao nosso repórter cinematográfico Chico Nogueira. Bom dia para você, Orlando Santos. Ótimo dia para os telespectadores da TV Mar, canal 525, pessoal que nos acompanha pela TV Mar em todo o planeta através do portal Gazeta Web e do aplicativo TV Mar. Orlando, nós estamos ao vivo na manhã desta terça-feira para trazer exatamente essas informações relacionadas ao retorno das aulas presenciais. O governador de Alagoas, Renan Filho, anunciou exatamente o retorno dessas aulas para o final de janeiro. Um assunto que acaba sendo também para os proprietários de escolas uma grande vitória diante desses meses de incerteza, em que muitos precisaram melhorar as suas condições e estrutura para oferecer o ensino e outros tentaram também e acabaram fazendo com que as aulas online acabassem pelo menos sendo uma grande alternativa para poder manter a entrada de recursos, que é essencial, a educação para as crianças, que acaba sendo o principal ponto, e também para manter a estrutura. Nós vamos conversar com o Theo Vilela, ele é o primeiro convidado aqui nesse link ao vivo. Theo, você que é diretor de colégio, acho que é uma luta de muitos meses, de muita incerteza e de um dos maiores desafios da sua carreira, por exemplo, como um empresário, como um responsável por um centro de educação que tem caráter também, cunho muito relevante para a formação profissional, para a formação de caráter. Bom dia. Bom dia, Wenderlan. Bom dia a todos da TV Mar, tudo bem? Com certeza, Wenderlan, foi um período assim muito difícil. A gente teve que ter uma resiliência muito grande, né, junto aos nossos colaboradores para se adaptarem ao uso de novas tecnologias, junto aos pais para trazê-los mais para perto da escola e fazer com que eles se dedicassem também tempo da vida deles na educação dos seus filhos. Acabou que isso foi um momento também de muita aproximação entre as famílias por conta dessa necessidade de estar junto com os filhos na educação. Foi um momento de grande de engrandecimento mesmo social, familiar, mas com todas as dificuldades de um ensino não presencial. Então realmente estávamos muito ansiosos e trabalhamos muito
para que esse retorno às aulas presenciais pudesse ser feito agora no começo de janeiro. Compreendemos totalmente a demora desse processo, porque o governo ele tem outras... A saúde ela vem em primeiro lugar, né? A saúde ela estava numa preocupação com o número de casos de Covid e com isso o retorno às aulas presenciais acabou sendo colocado para 2021. Mas ainda bem que ontem o governador se pronunciou e que agora temos a liberdade de trabalhar com retorno presencial a partir do dia 21 de janeiro. A previsão é que a partir do dia 21 de janeiro de 2021 é que as aulas possam ser retomadas. E claro que esse novo decreto ainda não foi publicado, mas deve ser apresentado nas próximas semanas. Theo, o que era antes e o que passará a ser agora, em termos de mudanças no comportamento, desde a acolhida dessas crianças para o retorno das aulas presenciais? Muito bem, Idalan, você falou muito corretamente. Eu acredito que o primeiro ponto que vai ser preocupado, que vai ser trabalhado nas escolas, é a recolocação das crianças dentro das escolas. Elas ficaram muito tempo sem a afetividade social, sem a interação social com outras crianças. Então, essa readaptação das crianças à escola, a aprender os protocolos de como lidar com outras crianças, eu acredito que esse vai ser o ponto inicial. Com relação à estrutura da escola para preparação, estamos todos com tapetes higienizantes, né, na entrada das escolas, sanitizantes na entrada das escolas, com medição de temperatura, com álcool em gel espalhado pela escola inteira, com uso obrigatório de máscaras e a utilização de sinalização interna na escola para poder educar e criar esse novo contexto, né, de cuidado com a saúde, de afastamento um pouquinho do próximo, ensinar as crianças que o abraçar e o beijar vai ter que ficar um pouco para depois. Então todo esse trabalho de conscientização é algo que é engrandecido dentro da escola. A gente sabe que hoje na realidade da vida das famílias, com as praias abertas, shoppings abertos e outros estabelecimentos abertos, as crianças já têm se encontrado com outras crianças sem cuidado nenhum com esse protocolo. Na escola, pelo contrário, ela será um local de promoção da segurança para essas crianças, porque nós iremos ensiná-las, nós iremos trazer um protocolo para elas interno, que elas vão saber, a rotina delas diária da escola vai ser baseada nesse protocolo. Então tudo isso vai fazer com que o ambiente dentro da escola, com entradas e saídas em portões diferentes, com a estrutura toda programada, toda com sanitização por luz especial nos móveis, com mudança de higienização dos ambientes a cada troca de turno. Tem um protocolo nosso que nós estabelecemos lá na Mepobé em julho ou foi em agosto. Eles são quase 70 páginas de documentos para poder demonstrar o que é que se deve ser feito na escola, que foi inclusive utilizado junto ao comitê das escolas do Sinep Alagoas, como referência, como uma das referências para estabelecer o protocolo de Alagoas sanitário. Então, assim, saibam que as escolas estão preparadas para esse retorno e que será um ambiente muito seguro. Agora, Theo, só para a gente finalizar com essa sua participação, eu gostaria que você também falasse a respeito de como tem sido esse comportamento dos pais. Os mesmos que muitas vezes colocam dificuldades para o retorno dos filhos, colocam algumas dificuldades com medo, com receio, diante desse número de casos que voltou a crescer em Alagoas de pessoas infectadas. O que é que vocês têm se deparado, pelo menos com essa dificuldade? Alguns querem, porque o assunto é polêmico, divide opiniões, e como vocês têm se deparado para tentar contornar essa situação? Com certeza. Idalan, o seguinte, nós lá na Mepobé fizemos uma pesquisa com as famílias, onde apenas 25% das famílias não se sentia segura. Isso se deve ao fato da gente ter sempre comunicado, seguras em voltar com as crianças na escola. Isso deve ao fato da gente ter sempre se comunicado para esses pais com base em pesquisas científicas, em dados científicos, que demonstram que as escolas não são o principal problema do Covid. Pelo contrário, as escolas são um ambiente de segurança e de estabilidade para essas crianças. O Dr. Marcos Safadi, que é presidente de infectologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, ele informou que antigamente a classe médica achava que as crianças eram super disseminadoras. Mas não foi isso que se estabeleceu. Existe um estudo da Associação Americana de Pediatria com mais de 50 mil pares entre crianças e cuidadores que demonstra que a proximidade desses cuidadores com as crianças não significa um aumento de casos de Covid. Ou seja, e isso só reitera o que aconteceu, por exemplo, em países como da Europa ou na China, na Ásia, que demonstram que a abertura das escolas não foi relacionada ao aumento de casos.
O aumento de casos nesses países não aconteceu com a abertura das escolas. Ele é uma questão de contexto, uma questão de... São países do hemisfério norte que estão entrando nos meses de inverno, que tem uma aglomeração liberada em locais mais fechados. Não tem a ver com a escola. Tanto é que nesses países as escolas continuaram abertas, né? Mesmo com piora no casos, como em São Paulo, por exemplo. O governador Dória, ele informou que mesmo com a piora de casos de Covid em São Paulo, escolas continuam sendo consideradas atividades essenciais e continuarão abertas. Óbvio que tem que ter vai haver, por exemplo, alguma regressão de fase. Se estava liberado 100% das crianças, volta para 50%, volta para 30%, mas não fechamento das escolas. Porque já foi provado no mundo que a escola não é o problema, pelo contrário, a escola é a solução. A escola é o ambiente mais seguro que a criança pode estar nesse momento de pandemia. Esse é o Theo Vilela, ele que é diretor de escola e que explica para a gente essa realidade que ele se deparou durante os últimos meses, durante essa pandemia, que nós ainda estamos vivendo essa pandemia. Mas eu gostaria agora também de compartilhar um pouco essa participação com a Ana Rafaela Novaes, ela que é psicóloga e que é especialista em crianças e adolescentes. Ana, muito obrigado, inclusive, por ter atendido também a solicitação da nossa equipe. Vamos falar um pouquinho a respeito, antes do seu status profissional, vamos falar um pouquinho, antes de tudo, você é mãe, né? Como é que funciona o comportamento em uma análise como mãe para esse retorno das aulas presenciais? Bom dia. Bom dia. Bom, também é um prazer vir falar sobre esse tema aqui, né? Um tema que tem despertado a atenção e também é do interesse de todos, né? Falar sobre o retorno às escolas, gente, é falar sobre saúde, né? Saúde da infância. A escola ela não pode ser vista como um fator de risco, ela precisa ser vista como um fator de proteção à infância. E eu, como mãe e como profissional que trabalho com a infância e adolescência, já é nítido, né, os prejuízos que esse afastamento das crianças do âmbito escolar tem trazido. Não só questões emocionais, né? A gente vê muitas mudanças de humor, mudanças de rotina, alterações de sono, alterações de alimentação, alterações e atrasos em linguagem e em outras habilidades que já estavam sendo, né, muito bem elaboradas e realizadas pela criança. Então a gente percebe todos os prejuízos que esse afastamento tem causado nas crianças. Ana, agora vamos falar um pouquinho de aspectos relacionados, inclusive o Theo já deu uma passada sobre essa questão de estudos. As escolas elas retornam às atividades presenciais no final de janeiro. E estudos mostram exatamente que é um ambiente propício para que as crianças, até mais seguro em determinadas situações do que ambientes externos. Vamos falar um pouquinho desses estudos e o que isso pode reforçar a tese para um retorno das aulas presenciais já no final de janeiro de 2021. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente precisa dividir e separar um pouquinho o que é uma opinião e o que é uma informação, né? A opinião cada um tem a sua, né? Cada um traz a sua experiência de vida, traz aquilo que acredita ser verdade e tudo mais. A informação não, gente. A informação é baseada em dados científicos, estudos, levantamentos, com um grupo muito maior de pessoas. E aí, hoje, é informação, isso não é uma opinião minha, da Rafaela, nem do Theo, nem de nenhum outro profissional, é informação de que o retorno às escolas, eles não vão fazer com que exista um aumento do número de casos, certo? Eles não vão, as crianças elas não são agentes influenciadores, eles não conseguem fazer com que esse vírus seja disseminado numa velocidade muito maior do que a gente acredita que aconteça. E outra coisa, a escola ele é um fator de proteção para esse desenvolvimento. Hoje os estudos mostram para a gente que o estresse precoce, né, que é o que as crianças hoje estão vivenciando dentro de casa e com esse afastamento dos pares, do ambiente escolar e tudo mais, esse estresse precoce, ele traz mudanças estruturais no desenvolvimento do cérebro da criança. Então a gente está falando de efeitos a longo prazo. A curto prazo a gente vê mudanças de humor e comportamento e a longo prazo a gente vê alterações cerebrais nas crianças. Então esse tema ele é urgente, né? E ele precisa ser amplamente levado para não só para os pais, como também para o corpo técnico das escolas, de que esse retorno às aulas ele não vai trazer outros prejuízos, pelo contrário, a gente está falando de saúde. Ana, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. Theo Vilela, também muito obrigado aqui por falar conosco a respeito de um tema, Porlane, como nós colocávamos, um tema que divide opiniões. Ainda existe uma parcela que já não é tão grande assim, mas que ainda se mostra resistente para essa questão de retorno. Mas se nós analisarmos, e nós aqui nesse momento, acredito que o telespectador, diante de um tema como esse,
ele gostaria sim de saber a nossa opinião a respeito do assunto. Claro que se nós analisarmos estabelecimentos que já funcionam, que inclusive o governador de Alagoas, Renan Filho, já avisou exatamente nessa entrevista coletiva, que diz o seguinte, afirmou que pode reavaliar o funcionamento de bares e restaurantes, além da realização de eventos no estado, de acordo com o atual decreto, que permite até 300 pessoas, se estuda hoje, através de uma reavaliação, comportamento desses estabelecimentos, por que não dar essa oportunidade de retorno às crianças para a sala de aula, já que a educação é direito de todos no Brasil, está garantido pela Constituição Federal, como meta e como obrigação, e que esses empresários, pessoas que também trabalham diretamente em contatos com as crianças, esses tiveram um tempo suficiente para poder se adequar às normas. E um outro detalhe, Porlane, que nós precisamos colocar aqui que é muito importante, a educação dentro de casa. Os pais, eles passaram esse tempo com as crianças, muitos deixaram suas crianças lá, mas é importante educar seus filhos para a importância também da higiene, do cuidado exatamente, o contato com as outras crianças. Isso também faz parte de uma disciplina familiar e não somente das escolas, não somente do quadro de psicólogos, mas das pessoas que trabalham de uma forma como um todo, como seres humanos, em educar seus filhos. Imagens de Chico Nogueira, daqui a pouco nós vamos voltar ao vivo na programação da TV Mar Canal 525 com outras informações. Porlane, é com você. Aqui ao estúdio, já aqui posicionado ao lado do advogado criminalista Bruno Calado para o nosso quadro Penal News, que hoje vai falar sobre indulto de Natal e saída temporária. Bruno, bom dia para você, tudo bom? Bom dia, Paulane, bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Então, Bruno, o que significa cada um desses dois institutos? Isso, Paulane, é um tema bastante pertinente, estamos nos aproximando do Natal, agora no dia 25, e o indulto natalino ou saída temporária, também conhecido como indulto de Natal ou saidão, né? O indulto de Natal ou indulto natalino, ele se difere da saída temporária ou saidão temporário em alguns pontos, e para isso é necessário conceituá-los antes. O indulto de Natal, ele é um perdão, certo? Um perdão concedido através de um decreto presidencial anual, ou seja, todo ano o presidente da República assina um decreto estipulando alguns requisitos especificados, certo? Que são aplicados a alguns réus que cumprem esses requisitos. E o perdão, assim como já foi dito, ele extingue a pena, ele cessa com a pena. Aquele preso, aquele réu, ele tem a sua pena cessada, a sua pena extinta e acaba sendo contemplado com esse benefício para que não volte, inclusive, mais para o sistema prisional. Enquanto a saída temporária ou o saidão, ele é uma medida que contempla presos que cumprem pena no regime semiaberto. Já falamos aqui em outros programas que existem 3 tipos de regime de cumprimento de pena. O regime fechado, que é o regime mais severo, o regime semiaberto e o regime aberto, cada um com alguns critérios para serem cumpridos. Então, a saída temporária ou o saidão de Natal, o saidão temporário, ou saidinha de Natal também, ele contempla esses presos que cumprem pena no regime semiaberto, certo? E é previsto na Lei de Execução Penal. E também estipula alguns requisitos para a eficácia, para a execução desse benefício. E esse saidão de Natal, essa saída temporária, é só durante o período natalino? Depois ele volta a cumprir o seu regime? Sim. O saidão temporário ou saída temporária, geralmente ele tem uma contemplação de 5 vezes ao ano e vem durante as festas. Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, como estamos vendo agora. O mais comum é o Natal, o que a sociedade mais toma conhecimento é o Natal, mas em outros períodos festivos o saidão temporário também é executado. E ele tem uma duração, Porlane, de até 7 dias. E a Lei de Execução Penal diz que segrega que ele não pode ultrapassar 35 dias por ano. Por isso que eu disse que até 5 vezes por ano os presos são contemplados com esse saidão temporário. E como é que funciona a aplicação da prática desses benefícios? O indulto de Natal, como eu disse, ele é aplicado através de um decreto presidencial anual, certo? Esse decreto presidencial anual, ele traz esses requisitos que mudam conforme as mudanças, né, na sociedade, as mudanças no direito, as necessidades. Ano passado, por exemplo, tivemos um indulto
de Natal, assinado pelo presidente, e o decreto ele previa que seriam contemplados com esse instituto os presos que cumprissem pena de até inferior a 12 anos, certo? Que já tivessem cumprido 1/4 da pena, caso não fossem reincidentes. Caso fossem reincidentes, teria de cumprir 1/3 da pena. Esses crimes não podiam ser cometidos com violência ou grave ameaça. Então, existem alguns requisitos para um paraplégico, para um tetraplégico, para alguma doença que tenha surgido, que tenha sido adquirida após a prisão, após a sentença, certo? Então, tudo isso são requisitos formulados em decretos presidenciais anuais para contemplar o preso através do indulto de Natal, ao contrário do saídão temporário. O saídão temporário, ele contempla presos, como eu disse, que cumprem pena no regime semiaberto, certo? No regime semiaberto, e tem uma duração. A diferença peculiar entre o indulto de Natal e o saídão temporário é que o indulto de Natal, além de previsão distinta, a previsão do indulto de Natal é na Constituição Federal, no artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal, enquanto a saída temporária é prevista na Lei de Execução Penal, vulgo LEP, nós tratamos de ALEP. A LEP é trazida na Lei 7.210 de 84, em seus artigos 122 a 125, trata sobre o saídão temporário. Então, essas diferenças são bastante peculiares entre a saída temporária e o indulto de Natal. Estamos acompanhando nas televisões muitos presos saindo, muitos. Só no Distrito Federal, há pouco, foram liberados 1.899 presos para a saída temporária. Isso é importante para o sistema penitenciário do nosso país, para que haja digamos assim, para que desafogue o nosso sistema penitenciário? O desafogamento do indulto de Natal é permanente. A pena é extinta. Há o perdão da pena. No saídão temporário, na saidinha de Natal, a volta é certa. Então, tem uma duração de 7 dias e já haverá o retorno. Então, o desafogamento é provisório, quanto à saída temporária. Quanto ao indulto de Natal, o desafogamento é permanente. Sabemos da rotatividade e da circulação do presídio. Saem pessoas, mas logo entram, né? E esse saídão temporário é importante salientar, Paulane, que por mais que ele tenha essa duração de 7 dias, há a obrigação e o dever do preso para o retorno, né? Não é um preso que está cumprindo pena em regime fechado que tem direito a sair, ir para casa e não voltar mais, não. São presos que cumprem pena no regime semiaberto. Aqui em Alagoas, por exemplo, nós não temos um regime semiaberto em execução como deveria ser, porque não temos colônias agrícolas, não temos albergues, não temos essas casas de pernoites para presos. Então, aqui o semiaberto é a mesma coisa que o regime aberto. O preso sai e vai para casa. Funciona a saída temporária com regime semiaberto em outros estados, pois os presos têm lá colônias agrícolas, têm lá casas para albergados, etc. E eles saem desde que tenham essa permissão, a permissão para a saída temporária e a permissão para trabalho externo. E a saída temporária, ela vai continuar funcionando normalmente mesmo nesse período de pandemia, que a gente sabe que com a saída e o retorno do preso, né, do reeducando, isso pode acontecer de acabar também transitando o vírus. Ele acontece normalmente esse ano, mesmo diante desse período de pandemia, Bruno? Acontece. Não abrem mão da saída temporária, é um direito do réu, é um direito do preso, certo? Eles saem, passam até 7 dias em suas residências com sua família, certo? E depois retornam. Isso, como eu disse, é contemplado por várias vezes durante o ano, 5 vezes durante o ano, desde que não sejam ultrapassados 35 dias de saída temporária. É importante salientar também, Paulane, que há um trabalho, essa saída temporária ela tem uma finalidade, ela visa uma ressocialização. Muitos não vislumbram dessa maneira, pois acontece que muitos presos saem, usam dessa oportunidade da saída temporária e não retornam mais ao sistema penitenciário, ao presídio. Mas há visitas de agentes penitenciários que na prática muitas vezes não ocorrem. Agentes penitenciários devem frequentar as casas desses presos, de alguns presos, de forma surpresa, de alguns presos que são contemplados com o saídão temporário, com a saída temporária, para ver se eles estão ali em casa, se eles estão interagindo, se eles estão ressocializando. Pois a finalidade da saída temporária é justamente essa, a ressocialização. Muito bem, obrigada pelas suas informações. Para a gente encerrar o nosso quadro e o bloco, nosso primeiro bloco do programa, eu queria que você trouxesse então a sua poesia. Sim, pode ser? Pode ser, sim. Eu fiz uma poesia sobre o Natal. Estamos aí à beira já da comemoração natalina e eu trouxe uma poesia chamada O Encanto do Natal. E ela diz assim:
Tempo bonito de muita luz, que vários significados produz. E para além de qualquer um deles, celebra o nascimento do menino Jesus. O sentimento ganha espaço e o egoísmo se escanteia. As famílias fortalecem os laços, contemplando o Natal com a tradicional ceia. Para além de presentes, há de permanecer o principal, jamais permitindo que Jesus se faça ausente ou que seja lembrado de forma sazonal. Lugares enfeitados geram encantamentos. As boas atitudes pautadas na caridade atenuam aqueles que vivem no relento e a solidariedade afaga os que passam tormento. É a soma do que se sente e o que se pode oferecer, que jamais apagará o brilho que o Natal faz acender. Para todos vocês, de uma maneira muito especial, ficam aqui os sinceros votos de um Feliz Natal. Muito bem, obrigada. Feliz Eu que Natal para agradeço. você também, para toda a Feliz sua Natal família. para todos. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Com fé em Deus. Um abraço. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações. Não sai daí.